Salve galináceos, bom com vocês? Muito lucro por aí? Bom galináceos, a gente já falou de suporte e resistência, eu falei das médias exponenciais e falei do sinal de Larry Williams filtrado pelo galinha. Agora está na hora da gente colocar um outro indicador na tela, que são as médias simples, as médias que fazem mesmo a média normal do mercado, tudo bem? As médias que a gente vai usar para esse setup, que é o setup da agulhada, são as médias de 3, 8, deixa eu diminuir aqui, média de 3, 8 e 20. Pessoal, para colocar a média é simples, vem aqui e coloca MA, Moving Average. Sei lá se é assim que fala inglês, meu inglês é péssimo, mas vamos lá. E esse sinal, ele é um sinal chatinho de identificar quando você tem que identificar a mão no olho. Por isso que a gente manda esse sinal para você direto pelo boot. Gente, ele acontece um pouco menos no mercado e ele confirma ainda menos no mercado, mas quando confirma é outro sinal poderoso de pernadas. Eu vou pegar fora das regiões de suporte e resistência, deixa eu ver se aconteceu algum aqui. Não. Vou pegar aqui em cima, me desculpem, eu não tenho suportes e resistências deste horário mais comigo, porque lembrem, os suportes e resistências por RSI vão andando. Mas aí, a lógica de gestão da operação é a mesma, projete dentro dos suportes e resistências onde houver pelo menos 2 vezes o seu alvo, tudo bem? Gente, ele é tão chatinho que a gente tem que tirar aqui o preço para você entender. Esse sinal diz o seguinte, quando a média de 3 ultrapassa a média de 8 e 20 e o preço, o candle, ultrapassa a média de 20 em determinada direção, você tem uma entrada posicionada abaixo do rompimento. Olha isso, cara. É um sinal chatinho de verdade. Esse é daqueles assim que você tem que prestar atenção e ficar atento. Mas quando você pega, cara, vale toda a chatice dele. Então repara no seguinte, a média de 8 descruzou com a de 20, então a gente tem ali um primeiro sinal. A média de 3, que é uma média bem ágil, né? Ela volta para cima, mas sem descruzar, ela cai para baixo e o candle cruza a média de 20. Olha que legal, sua entrada está aqui e você vai embora nesse sinal. Cara, não dá para explicar tudo que vem na conferência para eu te mandar esse sinal, eu vou tentar aqui te dar algumas ideias. Eu uso o Chaikin Oscillator para ver se tem uma tendência de baixa. Esse Chaikin Oscillator não é assim o sinal dele, não vai sair comprando e vendendo só porque eu disse isso, tá? Mas quando ele fecha negativo, ele está numa tendência de baixa. Quando ele fecha positivo, ele pode ter uma tendência de alta. Ah, mas aqui está caindo. Sim, mas se você olhar tem uma barriguinha. Então o que ele fez? Ele caiu, entregou pra gente um fim de tendência, um fim de volatilidade, por causa dessa quedinha aqui, ó. Ele ficou negativo, continuou negativo e me deu a agulhada. Isso daqui é uma variação da famosa agulhada do Didi. Se você não conhece, vai procurar. Cara, é o único setup brasileiro que está no livro dos setups, é muito legal. Isso daqui é uma variação para a gente trabalhar em múltiplos tempos gráficos e com o boot. Outra coisa que ele vai olhar, se a gente tem o ADX e o DMI tendenciados. Então, o ADX aqui, o DMI, eu desligo o DX, ADX e ADR, porque eu prefiro eles separados, beleza? E deixo só o DI+, e DI-. Isso daqui funciona como uma linha de tendência também. Então, linha vermelha acima da linha de verde é boa tendência de short. O contrário, boa tendência de long. Também temos um outro ponto, e é por isso que eu uso ali a ADX separado. A ADX é meio que a força que essa tendência pode ter. O ideal, pessoal, o ideal, não quer dizer que só aconteça assim, tá? Mas o ideal é que ela esteja na casa de 32, eu com o boot e dentro de outras indicadores,
acaba usando acima de 20. Se ela tiver acima de 20, outros indicadores me ajudarem nesta decisão, eu já entro. Que os indicadores são esses? Cara, tem o Aron, que é chato de explicar, não vou explicar não, é bem chato mesmo. Tem o estocástico, tem o RSI, e esse daqui é um dos sinaizinhos que, como eu mencionei no grupo, se você não segue o grupo do Galinha, segue lá, cara, Investidor Galinha no Telegram. Esse sinalzinho aqui, ele usa quase 70 indicadores para confirmar se é uma entrada possível. E ainda assim, muitas vezes todos os indicadores estão falando, olha, dá para ir. E aí vai acontecer igual acontece no 9.1 do Larry Williams. O preço passa pertinho, não pega, você não toma o seu stop porque você não entra na operação. A lógica de stop dele, gente, é a mesma do Larry Williams, ou seja, a mínima do candle que startou o sinal. Então aqui a gente teria um stop mais ou menos nessa região, que foi quando o preço cruzou, beleza? A entrada estaria um pouquinho abaixo. E aí percebe isso, que legal, cara, você tem um risco de operação, eu vou deixar até largo aqui, tá bom? Olha isso, um risco de operação de aproximadamente 1%, alto, né? Alto, terrivelmente alto, para um alvo de 3, 4%, bateu 4%? Não, tudo bem, 3,42%. O payoff desse tipo de setup ele é gigantesco, tá? Como deu uma entrada ali, e a gente tem outras entradas antes, né? Porque ele vai prefaciando. Principalmente assim, ó, ele entra em 5 minutos, entra em 15. O ideal desse daqui também são os tempos mais longos, logicamente. Mas, cara, você estoura quando pega esse sinal. Olha isso daqui, ó. 15 minutinhos, ele prefacia para você uma reversão de mercado. Então aqui você tem a agulhada. Cara, você tem a potencialidade de fazer 100% alavancado a 20. Desculpa não explicar mais detalhado, esse é o sinal mais técnico que eu programei no boot até hoje. Ele olha, inclusive assim, tempo de virada dos indicadores, porque não é só o indicador tá virado, ele tem muita coisa. Acreditem no sinal, coloquem aí. Se vocês não gostarem, não pega mais a agulhada, tudo bem? Garanto para vocês que vocês vão se arrepender de não pegar. Abraços e bora pro próximo!